Olá, eu sou a Patrícia Beckenstein Paz. E eu sou o Patrick Carrazone. E a gente está aqui hoje para apresentar para vocês mais um episódio do Faz Direito Podcast. Hoje nós vamos estar abordando o tema ser político. Nosso convidado de hoje, o Popeye. Isso aí, gente. Ser político é mais do que estar candidato ou ser candidato ou então ser político em atuação política propriamente dito. Somos seres políticos por natureza, vivemos numa sociedade política e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje. Então fica ligado. E eu quero convidar, antes de mais nada, não esquece de curtir o sininho, clica aqui, bota para nos seguir se você quer se manter bem atualizado, né, gente? Quer estar em dia, sabendo o que você realmente tem direito, tem que estar assistindo nosso podcast. Então não deixa de clicar e nós vamos chamar a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso convidado. Então, gente, hoje a gente trouxe um convidado muito especial, o Popeye. Popeye, muito prazer por estar aqui com a gente. Te agradeço muito ter aceito o nosso convite. E o Popeye, que na verdade nós não passamos nem uma pinceladinha ali antes de começar, que era para deixar o pessoal na curiosidade mesmo. O Popeye, que além de ser político, ele também é pai de família, é fitness, que eu já fiquei sabendo quando eu cheguei aqui. Ele também tem todo o envolvimento na parte empresarial e hoje a gente vai estar desmistificando esse ser para você de casa. Por isso você tem que ficar ligadinho conosco, não pode sair daqui da frente da telinha. Popeye, vamos começar te apresentando um pouquinho pra galera aí. Fala quem é o Popeye. Se tu tivesse que te definir, conta aí um pouquinho da tua história, de onde tu veio, pra onde tu vai. Quem é o Popeye? Que se alimenta? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês. Quem é o Popeye? Popeye é um garoto simples, começou de uma família bem humilde, filho de pescador, filho de agricultor. Trabalha desde os 11 anos, pé no chão. E aí, um certo dia, decidiu virar empresário. Com uma lanchonete bem simples, com grupos familiares apenas. Eu, minha esposa, meu sogro e a minha sogra. E mão na chapa. E muita mão na chapa. Ramo gastronômico... Quantos anos isso, Popeye? Isso faz exatamente 12 mais um, quase. Quase 13 anos já. Quase 13 anos. 12 quase mais 13 um. anos. Como não completou 13 anos, a gente fala 12 mais um ainda. Né, Paty? Há quase 13 anos atrás, como vim de uma profissão chamada garçom, servir, né? Eu acho que essa foi a minha vocação, servir as pessoas, e na política também é isso, servir as pessoas. Então, lá, como vim dessa profissão, há 12 anos atrás eu abri uma lanchonete simplesinha, eu, minha esposa, minha família, e essa empresa ela acabou crescendo bastante. Hoje nós temos aí um grupo, um quadro de funcionários com quase 45 funcionários. Uma empresa bem estruturada. Hoje ramificou também, né? Não é só a parte de lanches, né? Hoje vocês têm toda uma estruturação para estar atendendo a uma outra demanda. Ela foi crescendo aos pouquinhos. Eu tenho um amigo chamado Alexandre Angioletti. Esse cara, há muito tempo atrás, ele falou assim para mim: Popeye, as empresas, elas vão crescendo e vão ramificando a parte do cardápio. Então, por exemplo, eu saio com a minha família, o meu filho às vezes quer um pastel. A minha esposa quer um X-bacon. Eu quero comer uma pizza. Então a gente não encontra hoje lugares que tem tudo isso. E eu peguei a sacada dele. E aí eu comecei a implementar vários produtos dentro do nosso cardápio. Então hoje nós temos lanches, porções, frutos do mar, nós temos pizza, nós temos um cardápio bem variado para agradar todos os membros da família. É claro que temos alguns carros-chefe que hoje é a nossa pizza, né? Hoje a gente vende para mais de 300 pizzas no dia, então acaba dando um pouquinho mais de prioridade para esse segmento. Mas lanche, pastel continua vendendo igual. E aí, não contente com isso, eu abro Tem a franquia ainda. Eu abro uma franquia de açaí e sorvetes, né? Que é o Açaí da Barra. Esse é um pouquinho do meu lado empresarial. Não satisfeito em ser empresário, né? Eu te conheci aí, vão fazer uns 5 anos, 5, 6 anos que eu te conheço. E eu te conheci por causa da política, né? Na época que você veio candidato a prefeito e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre te falo que me chamou muito a atenção quando eu te conheci foi o teu grupo de trabalho.
Foi essa questão de como você administrava o teu grupo, como você levava o teu grupo. E uma coisa que eu noto que ficou muito em você isso. Essa coisa de ter os teus amigos perto, de ter as pessoas que você confia perto. E é aquilo que a gente estava falando hoje. Quando a gente fala em política, o pessoal acha que é só o vereador, o prefeito, né, o governador, o senador, vamos lá em outras escalas, mas que é só quem está em atividade política. E é aquilo que a gente conversava nos bastidores antes. Eu estava falando pro Popeye, Canazone, que a gente faz política até quando a gente é criança. O filho que quer alguma coisa vai negociar com o pai diz, fala com a tua mãe. E ali a gente começa a fazer política na vida da gente, muitas vezes sem saber, né? Como que isso surgiu na tua vida, né? Quando que tu te viu ali? Montou o teu negócio, tava no negócio de família, foi crescendo, foi conhecendo gente, obviamente, né? E a política, esse estado de ser político, de te colocar na sociedade como empresário, como atuante, como que isso foi surgindo? Política a gente faz desde criança, como a gente estava conversando. Dentro da empresa se faz política. Quero contratar um funcionário. A gente tem que conversar, tem que ter um jeito para falar com as pessoas, tem que atrair essas pessoas que hoje em dia a mão de obra está muito difícil. Fornecedor. Então, a política a gente faz todos os dias e o tempo todo. Inclusive dentro da nossa família, né? Dentro da família. Então, dentro da nossa família, claro. Dentro da escola, dentro da família, em qualquer lugar se faz política o tempo todo. Não é só na Câmara de Vereadores, na Prefeitura ou no Congresso, né? Algo me chamou a atenção lá em 2017, quando veio a onda Bolsonaro. Algumas palavras do Bolsonaro, ele acabou me trazendo para dentro desse grupo de direita e eu acabei me tornando um bolsonarista, né? Comecei a fazer aquelas manifestações na época da Dilma, que a gente acabou retirando, né? Colocando o impeachment da Dilma. Então, a gente acabou ajudando muito nessas manifestações de Itajaí, Florianópolis, e logo em seguida veio a onda Bolsonaro. A gente poderia dizer que teve uma revolta anteriormente a esse movimento? Isso, teve essa revolta, então a gente seguiu junto nessa pegada e aquilo me trouxe para dentro da política. Então, hoje, se eu sou um político, se eu fui candidato a deputado estadual lá em 2018, eu agradeço apenas a onda Bolsonaro e ao Bolsonaro que me trouxe para esse caminho. Você também teve uma pré-candidatura à prefeitura, né? Da cidade de Navegantes, não foi? Não, então, falando um pouquinho nessa parte política, né? Eu fui candidato a deputado estadual em 2018, né? Onde me convidaram a assumir o PSL na época, e aí nessa candidatura fizemos mais de 11 mil votos numa candidatura que não era nem para ser candidata, apenas por não deixar... Só para preencher a nominata. Para preencher a nominata. Para preencher a nominata. Mas sabe quando tem aquela vontade? Falei, eu acho que chegou o momento de brigar. E aí, muitas pessoas na época me perguntavam, pô, pai, mas para que tu quer ser candidato? Já é empresário, já é pai de família, tá vivendo bem. E aí a gente pensa, eu acho que hoje em dia a gente não consegue mais mudar muito pra gente. Mas que tal deixar algo de bom para os meus filhos, para os meus netos, para a próxima geração que vem por aí, né? Porque assim, ó, tem muita coisa para fazer na cidade, tem muita coisa boa para fazer no estado, muitas leis boas para aprovar. Então, por que não a gente poder contribuir um pouco? É óbvio que lá em 2018 eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Aí parti para dentro da gestão pública, que não tinha nada a ver com a minha empresa. Mas partir para dentro da gestão pública. Hoje eu sou pós-graduado em administração e finanças também. Então, a gente acaba pesquisando um pouquinho mais e criando muita bagagem, sabe? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente conversava, né, papai? Apesar de você ter o teu partido, né, e a gente ter essa questão do direita e esquerda, que é uma coisa que está muito forte hoje em dia, o que te levou à política não foi a política partidária, foi o teu desejo de melhorar a comunidade que você vivia, a sociedade que você vivia e ver qual era a demanda do pessoal, que foi o que te levou a estudar, te aprimorar, fazer tua graduação, tua pós-graduação e ir atrás disso. Porque não é só estar ou não em um partido, né, é estar onde você consegue ser você e levar adiante as tuas ideias, as tuas crenças e fazer algo que tu veja que realmente reflete na sociedade, né? Isso que eu sempre achei bacana, isso que eu acho legal, aquilo que eu te falei. Eu brinco sempre com o papai é de direita, mas é meu amigo. Mas sabe o que é, Patrícia? É que assim, ó, eu acho que a gente tem que ter um posicionamento. Eu sou de direita e ponto.
Eu acredito na direita, vejo que tem falhas na direita, assim como tem coisas boas na esquerda. Mas o meu posicionamento é de direita, mas não quer dizer que eu não possa conversar com alguém de centro ou alguém de esquerda. Isso é maturidade, né? Nós Isso precisamos. claro. O diálogo precisa existir dentro E assim o debate cresce, né? E ele precisa existir essa compreensão. dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara de Vereadores, ele precisa existir dentro das famílias, porque hoje o extremismo ele acabou afastando famílias. A gente tem gente brigando por causa disso. Mas o posicionamento ele precisa ser firme. Agora, o diálogo, a conversa, ela precisa existir. Né? Não pode fugir disso. Eu acho importante nós colocar para os nossos telespectadores aqui que atualmente o Popeye ele está presidindo o PL aqui da cidade de Navegantes, né? Para nós esclarecermos isso para quem está nos assistindo, tem pessoas que é de primeira vez, né? Então, para que possam entender também. E esse movimento como se deu? De assumir a presidência do PL ali na cidade de Navegantes. É uma longa história. Começando que tinha perguntado sobre a pré-candidatura a prefeito, né? Isso ocorreu lá em 2020, onde, por causa daquela candidatura a deputado estadual, eu acho que eu fui um dos mais votados dentro de Navegantes, ele fazendo 11 mil votos. Se juntasse os 6 candidatos que tinha a deputado dentro da nossa cidade, eles não conseguiram chegar aos 11 mil votos que eu fiz sozinho. E sempre falo isso, que eu não fiz esses votos. Esses votos não foram meus. Eles foram da onda Bolsonaro. É muito forte, né? O Bolsonaro conseguiu criar a expectativa num patriotismo que já estava apagado. Então, trouxe muitas pessoas de volta para o cenário político e uma das pessoas foi eu, né? E aí, conforme aconteceu essa candidatura, em 2020, muitos partidos vieram para fazer uma futura coligação, inclusive partidos de centro-esquerda, como Cidadania, na época, o Murilo Cordeiro, né, que era do PT. Que era do PT, mas ele não estava no PT. Né? Nesse momento, ele estava um partido de direita, eu não vou me lembrar o nome agora. Mas várias outras pessoas vieram para fazer essas coligações porque o nosso nome realmente estava em evidência. Aí o que acontece? Aí errar é humano. Né? Eu acabei cometendo um erro, onde eu recebi vários convites de pessoas, de candidatos de direita, e acabei coligando na época com o MDB, onde acho que foi um tiro no pé naquele momento, né? Porque naquele momento as pessoas estavam querendo uma nova política, novos políticos, onde até o Liba me convidou para ser vice naquele momento. E eu declinei da proposta dele e me coliguei com o MDB, que eu acho que foi um dos maiores erros na política naquele momento, né? Não era o momento certo. Mas, enfim, aí fui candidato a vice-prefeito ao invés de ser candidato a prefeito, né? Eu tinha tudo para ir para uma candidatura a prefeito, tinha estrutura, tinha bagagem, tinha conhecimento, e eu declinei e fui para vice. Fui para vice, isso. É aquele momento que a gente acha que não está preparado, né? Às vezes a gente duvida do nosso potencial. Mas é um princípio de sabedoria também, né? Vamos tudo aprendizado, né? Tudo aprendizado. É a política dos bastidores, Paty. Eu ganhei uma grande amiga. Assim, ó, nem tudo foi ruim. Eu ganhei uma grande amiga. Nesse bastidor, eu ganhei uma colega assim que, olha, eu vou levar pro resto da vida. É uma amiga Patrícia aí, ela é uma pessoa extraordinária, gosto muito dela, né? Inteligentíssima. E hoje nós somos bons amigos, né, Paty? Somos bons amigos. E isso é o legal da política, tá, Catarina? Porque, assim, ó, a gente encontra críticas. Quando tu se transforma, né, uma pessoa pública, quando tu vai para uma candidatura, vem uma enxurrada de críticas. Sim. Né? As favoráveis e as não tão favoráveis. Como diz um amigo meu, falou assim, ó, o que tu tiver de errado, eles vão abrir a tua vida e eles vão vasculhar tudo, né? Mas também deixa coisas boas, sabe? Pessoas, a amizade que a gente encontra, não só em Navegantes, Itajaí, eu percorri, junto com mais um amigo, nós percorremos, né, em 2018 quase 40 mil quilômetros para fazer esses 11 mil votos. Né? A gente correu para um lado, correu para o outro, e a gente conseguiu fazer muita amizade nesses lugares, sabe? Esse é o lado bom da política. Falando um pouquinho em críticas, né? Queria que você explicasse um pouquinho. Eu sei que tem todo um movimento que acontece lá nas suas redes sociais, lá da vida fitness, enfim, né? E provavelmente isso deve movimentar bastante crítica também, né? Ainda mais vindo que tem toda uma história de um pai de família, empresário, trabalhador envolvido com a política, mas o povo pega qualquer ganchinho, qualquer coisa para falar. Estão falando disso também, não? Fala. Porque não combina, se tu olhar bem, né? Primeiro, eu tenho... Não combina porque isso é uma vida saudável. Calma, vou te explicar.
Tenta entender meu Vamos raciocínio. lá, vamos ver. Eu gosto da vida fitness. Eu faço academia, eu cuido da minha alimentação. Só que, por outro lado, eu tenho uma pizzaria. Ele vende x-bacon pro pessoal. Eu vendo x-bacon, eu vendo Tá, mas ele também deve vender o X vegetariano, ele deve vender a pizza vegetariana, come quem quer. Não botou a mão na cabeça de ninguém, Eu né? costumo falar o seguinte, eu costumo falar que... Tem Coca Diet lá? Na nossa pizzaria, a pizza não engorda. Tu sabia disso? Ah, é? Tô precisando ir pra lá. Porque quem engorda engorda é a a gente. pessoa. A pizza não engorda. O x-bacon não engorda. O pastel lá, aquele... Porque assim, ó, esse negócio de coisa assada, não... o gostoso é o frito. O gostinho do óleo, sabe? Esse é o gostoso. Mas eu recebo bastante críticas, mas porque posto lá uma atividade que a gente faz na academia. Eu falo, cara, se eu fosse tu não colocava, tu é um pai de família? Eu falei, exatamente, eu sou um pai de família que posto para que as pessoas também façam a mesma atividade. Cuide-se. Cuidar da gente é dar valor para o nosso futuro. Tá, mas deixa eu fazer uma avaliação dessa crítica aí. Dentre esse material que está nas redes sociais, tem alguma foto sua assim de sunguinha, fazendo poses na frente do espelho, essas coisas assim, não? Não tem. Então, tá falando de vida saudável. Como se faz o exercício, né? Porque tem muita gente que acaba então não tem nada a ver com vaidade. Não tem nada a ver com luxúria, com vaidade. Eu tenho muitos prints que eu acabo printando e deixando guardado de pessoas que falam assim, eu comecei na academia por ver você na academia. Olha aí, inspirando pessoas, claro. E isso é bacana, isso acaba motivando a gente mais ainda a continuar nessa vida, né? Porque há uns 3 anos atrás, eu estava com 124 quilos. E eu estava ofegante até para subir a escada da minha casa. Eu tenho um sobrado, a gente sobe a escada, eu estava ofegante para subir a escada da minha casa. Aí um belo dia, eu acordo na virada de ano, vou na frente do espelho, vejo lá com 124 e falo, pô, peraí. Tô com 36 anos e se eu chegar aos 50 dessa forma, eu não vou caminhar mais, né? A gente já tem um problema que a gente come besteira quase todos os dias, né? Come uma pizza, come um lanche, come... Sim, ainda mais tendo tudo um pertinho açaí. ali, né? A facilidade é grande, Sim, né? sim. Então, tive que pisar no freio, segurar um pouquinho e aí a gente começa um novo caminho. Comecei a academia e falei pra minha esposa, eu não paro mais a academia. Mas e quando... Eu falo por conhecimento de causa. A gente, quando engorda, e eu engordei muito nos últimos anos, a gente sente justamente isso. E eu acho que isso é que faz a gente pensar mesmo. Quando a gente olha pro filho da gente e quer sair pra correr, pra brincar, e tu não aguenta o tranco, e tu vai brincar e falta o fôlego e aquela coisa. E aí é quando tu para e diz, pô... Peraí, preciso me cuidar, preciso voltar, né? Quem já era da área fitness, preciso voltar a me cuidar, ou quem nunca foi, vou começar a me cuidar agora. E eu acho que isso é bacana, papai. E assim, tem uma... Pra quem é conhecedor de política, pra quem gosta de histórias políticas... E teve uma época, muitos anos atrás, que saiu uma polêmica do estupro, mas não mata. Não sei se vocês chegam a lembrar dessa história. Que foi... Numa época que ele fez, ele pegou e falou essa frase, né? E aí o pessoal caiu em cima, que ele tava defendendo bandido, aquela coisa toda. Recortaram só um pedaço da fala e distorceram, Descontextualizaram para poder Descontextualizaram, que é uma coisa que acontece muito na mídia, não só com político, mas... Com todo mundo. E aí eu lembro que quando a gente estuda marketing, quando a gente tá estudando esse tipo de coisa assim, o Duda Mendonça conta no livro dele que o que eles fizeram? Eles fizeram, pra tentar explicar isso pro pessoal, colocaram ele e o vídeo foi assim, ele começou a falar e foi abrindo e foi aparecendo as mulheres da vida dele, né? Ele tinha 2 filhas, mãe, né, esposa e tudo mais. E aí ele explica que por mais que ele ache o crime hediondo, né? Para quem é pai de menina, para quem é esposo, para quem é filho e tudo mais, no momento desses, o que você mais pensa é que né, o filho sobreviva. Que sobreviva, sim, né? Sim, então, sim. nesse sentido que ele falou. E eu acho que isso... Óbvio que não nesse contexto, mas eu acho que o que te move também por uma sociedade melhor é isso, né? Você é pai de quantas meninas? 3. 3 meninas, né? Meninas. Casado com uma mulher belíssima também, que eu sei que é tua parceira, tua companheira aí pra tudo. Pai de 3 mulheres. E a gente precisa um pouco disso, né? A gente precisa dessa pauta que fale um pouco da segurança pras mulheres, de mulheres que sejam empresárias, que sejam mães, que possam escolher o que vão ser e que sejam respeitadas e dignas, né, na sociedade. Então tem 4 mulheres. A casa das 4 mulheres, não é das 7 mulheres. Na minha casa são 4 mulheres. Ih, meu Deus, pra ti conseguir mandar um fiozinho. Uma mandando mais que a outra. Começou assim, quando eu casei com a minha esposa, né, ela tinha já um menino de 2 aninhos, e eu também tinha um menino pequeno, né? Nós 2 éramos separados e acabamos nos
juntando e casando, né? Logo em seguida. E aí veio a primeira menina, Maria Eduarda, o amor da minha vida, né? A primeira filha, vamos dizer assim. Primogênita. Primogênita de mulheres, né? A herdeira do trono. E logo em seguida veio a segunda, que é a Evelyn. Aí depois de 14 anos para 15, veio o xodó da casa. E eu sempre, A temporona. e eu sempre falei, não vai ter... Depois de 14, 15 anos. Não vai ter mulher que me manda, hein? Essa veio pra... Essa veio pra mandar. Ela Essa veio puxa pra minha mandar. orelha, velho. Tem 1 aninho e 5 meses. Ah, mulher, ela me manda. Sabe o que eu tava lembrando? Eu tô desde o início do nosso podcast aqui tentando lembrar quem foi o autor do texto O Pior Analfabeto é o Analfabeto Político. Foi Bertold Brecht. Fucei aqui dentro das caixinhas, estava perdido aqui, fazia o loop e voltava, agora lembrei. Bertold Brecht escreveu o texto O Pior Analfabeto é o Analfabeto Político. Isso só para nós contextualizar com o que nós começamos falando aqui, né? Que a política já vem de berço, já vem desde criança, nas nossas relações pessoais. Eu não vou lembrar do texto na íntegra, mas ele fala que o analfabeto político, ele não sabe a quanto está o preço do feijão, a quanto está o preço do arroz. Isso eu estou fazendo aqui uma síntese bem básica, né? E que acaba muitas vezes até dificultando a vida dos outros, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele não faz ideia do que está acontecendo, ele não luta por nada, e enfim, tem que ter pessoas que façam esse movimento. A gente está aqui com o Popeye, que está aqui fazendo esse trabalho aqui na cidade de Navegantes, mas antes de mais nada eu quero aproveitar para convidar você que está aí nos assistindo a clicar no sininho aqui do lado, a nos seguir para você poder se manter bem informado. Não ande por aí mal informado, que daí você não vai ser feito de bobo, né, gente? Fique ligado aqui no Faz Direito Podcast. Vamos voltar para a próxima pergunta, então. Já falei demais. Então, eu vou te perguntar sobre uma coisa que eu vi nas redes sociais. Há um tempo atrás, saiu uma matéria sobre a questão de um aporte financeiro que foi conseguido para Navegantes, que teve o teu intermédio, né, com a Ana Campanholo e tudo mais. E eu vou tocar nesse assunto porque eu acho bacana, porque é aquela coisa assim, o pessoal acha também que só prefeito, só vereador, só quem tá político, e aí a gente vai voltar, eu vou bater bastante nessa tecla hoje, que consegue fazer isso, né, que consegue usar os seus contatos, usar o carinho, o reconhecimento que tem e tudo mais. E é óbvio que tem toda a conjuntura política, mas é uma coisa que você não precisaria ter feito, como a gente mesmo falou, né? O papai já é empresário, já tem as empresas dele, já tem as coisas dele, né? Por que fazer algo que de repente vai vir louros para outro, né, papai? Me conta um pouquinho como foi essa questão do... Na verdade, não foi só essa. Em 2018, depois que passou a eleição, a política me abriu caminhos, me abriu atalhos para buscar recursos. A gente consegue fazer uma coisa boa através da política. Que mesmo não estando eleito, consegue trazer recursos. E aí um belo dia a gente foi para Florianópolis e começamos a buscar recursos na Alesc. Deu certo. Fomos para Brasília. Começamos a trazer recursos de Brasília, assim como secretarias e ministérios. Ao todo, através de mim e do nosso grupo, mais de 3 milhões de reais já entraram nos cofres públicos da cidade de Navegantes. Olha aí, que espetáculo. Então a gente consegue fazer muitas coisas boas através da política, né? A população, a grosso modo, tem aquela visão de que político não vale nada, político é isso. E não é bem assim. Existe uma leva muito boa de político, Patrícia. Existe uma leva muito boa de político. É claro que ainda a gente tem muita gente ruim dentro desse contexto político, né? Mas a gente não pode botar todo mundo numa vala comum, sabe? Tudo dentro do meu saco, né? Não dá. Mas eu acho que é isso que é o bacana de a gente estar conversando e trazendo pro pessoal isso, porque assim, eu vejo muita gente dizendo, eu não gosto de política, religião, não sei o que, não se discute, política, futebol, né, não se discute. E eu acho que a gente tem que começar a discutir isso, e a gente tem que começar a discutir enquanto nossas atuações no dia a dia. Porque não adianta eu reclamar do preço do feijão, não adianta eu reclamar do preço do gás, não adianta eu reclamar da saúde, mas na hora de decidir quem vai nos representar, quem vai trabalhar, quem vai atuar para que isso melhore, digamos assim, né, que vá buscar essas melhorias, a gente vote em qualquer um, a gente, né, vai porque o fulano disse, porque o Beltrano disse, vai naquela maré, como o papai disse. Existem marés que vêm que são outras, são de tsunami, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouco nisso, né, papai? A gente não pode trazer o termo de discutir para brigar, né? Sim. O discutir é conversar, é explicar as ideias, Debater. É mostrar o quanto aquele meu candidato é bom
para a cidade, para o estado, para o Brasil, né? E não por ou uma tal ideologia ou porque aquele cara já prestou um serviço para mim. Porque ele já... Que tem muito isso que nós estávamos conversando no bastidor também. Eu votei naquele rapaz lá porque aquele rapaz me ajudou a ter uma vaga na escola que eu estava no final da fila de espera. Isso é corrupção. O pessoal assistencialismo, né? Pagou minha conta de luz, levou os postes, saneamento básico. Não, tem muito isso. Eu tô numa fila de espera no SUS, era para demorar Conseguiu a minha cirurgia. tantos 6 meses, eles me colocou na frente. Tem um termo que eu acho que o pessoal devia aprender muito, que é a questão do corrupção ativa e corrupção passiva. Isso. Né? E as pessoas não entendem que a partir do momento em que você pede o seu voto, passa na frente da fila, sabe? Pede lá, vou lá pedir pro médico que é meu amigo me passar na frente na fila, ou eu vou levar meu filho junto, que eu nem precisava levar para pegar a fila do mercado, entende? Pequenas ações... Me deu um troco errado no mercado? Me deu um troco errado no mercado, não devolvi. Pequenas ações geram grandes ações. Então, tipo assim, eu acho que o que muda é o valor, né? É o tamanho, mas não deixa de ser uma ação de corrupção, não deixa de ser uma ação errada. E é isso que as pessoas não entendem. Parece que quando é pequeno pode, né? É pouquinho, não faz diferença, então pode. E aí a gente entra naquele bendito jeitinho brasileiro, que eu acho uma coisa terrível. Porque a impressão que eu tenho é que no Brasil, você ser honesto, você é o otário. Entende? Você fazer o correto, você é o bobo, você fazer o tolo. Então, esse jeitinho brasileiro, que às vezes a gente enche a boca, apesar do jeitinho brasileiro, é um jeitinho feio, é aquela coisa de tá sempre tirando proveito, sempre passando a perna, sempre levando sabe? E é uma distorção muito grande de conceitos que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar um pouco nisso, né? Um dos objetivos do nosso quadro aqui, o Ser Político, é conscientizar as pessoas, né? E para que você também possa estar avaliando dentro dos nossos entrevistados aqui, cada um trazendo as suas propostas, as suas ideias, para que você também possa avaliar com consciência na hora de nós elegermos os candidatos. É isso aí. Falando nisso, planos, papai? Muitos planos. Conta pra gente um pouquinho aí. É tudo uma construção, política é construção. Então, 2026, nós já estamos, a executiva do nosso partido já está atrelado já a alguns pré-candidatos para 2026, mas 2028 eu já me lanço como pré-candidato a prefeito, porque eu acho que agora chegou a minha vez. Agora vai. Agora ou vai ou racha. Agora chega desse negócio de, vamos conversar aqui. Não, agora é pré-candidato a prefeito 2028. Na verdade... Claro que com muita construção, com muita sabedoria, pezinho no chão, e aí a gente vai construindo esse plano para 2028, que tenho certeza que já deu certo. O Popeye, ele vai contra, na realidade, uma coluna que eu li há muitos anos atrás do Paulo Brossard, um escritor gaúcho crítico, né? Ele tinha uma coluna na Zero Hora e o Paulo Brossard escreveu lá que todo ser, ele é mediador até o momento em que o seu filho começa a passar fome, em que ele já não tem mais um tapetinho... Ele também fala um outro lado, falando a respeito da revolta política, quando tu tá com o filho passando fome, tu tá com o filho passando trabalho, e aí tu acaba, né, fazendo esse movimento. E ele, na verdade, faz o contrário desse movimento, porque ele já estava bem estruturado financeiramente, quando ele foi buscar fazer todo esse trabalho aí também dentro da política e buscando as suas formações. Eu também, na verdade, eu não terminei de me formar, né? Ainda falta 2 cadeiras lá para terminar o semestre, tô devendo na faculdade, não vamos falar isso no ar aqui, mas eu também fiz gestão pública e administração, né? Mas não vamos botar isso aí, papai, vamos fazer um ping-pong, um bate aí. Eu vou dizer uma palavra e você vai me dizer o que vem na sua cabeça. Bora? Então tá, vamos lá. Vamos começar Intimidade da Patrícia. Vamos começar pela mais famosa aí. Família. Família é tudo. É a minha base. Um sonho. Deixar um legado para minha cidade. Política. Transformação. É o que nós vamos transformar a nossa cidade e, se Deus quiser, um dia o nosso estado. Uma mensagem para quem está nos ouvindo. Pode olhar para esta câmera aqui. Uma mensagem para quem está nos ouvindo. Esse programa é espetacular e estou na frente de 2 pessoas mais espetaculares ainda. E agora aquela mensagem para deixar. Deus é maravilhoso. Olha aí, disse pouco e disse tudo. Isso aí. Papai, quero te agradecer muito a tua presença. Sinta-se convidado a vir mais vezes,
nos trazer as novidades aí de toda a tua atuação, de todo esse cenário aí da região pra gente. Vai ser sempre um prazer te ter aqui conosco e sucesso em toda a tua caminhada. Prazer é todo meu. Patrícia, como sempre, é um amor de pessoa. A gente já, como eu falei, a gente se conheceu nos bastidores de um caminho político. Às vezes é males que vem para bem. Esse cara aqui é fantástico. A voz dessa daí, eu tava aposentado, tá? Se tivesse a voz dele, eu já tava aposentado. Obrigado, gente. Obrigado por me receber tão bem, tá? Gratidão, papai. Gratidão aos nossos telespectadores. Gratidão a Deus, em primeiro lugar. Que o Papai do Céu continue te abençoando aí nessa tua linda caminhada. E eu reforço mais uma vez o pedido. Se você quer se manter bem atualizado, tá em dia com o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, fique conectado conosco aqui. Faz Direito Podcast. Bota lá para nos seguir. Clica no sininho para receber as atualizações, que a gente vai estar sempre com conteúdos especiais para trazer consciência, para trazer luz, para trazer lucidez para você. Gratidão. É isso aí. E a gente espera vocês no próximo programa do Faz Direito Podcast.